Hoje nós vamos falar sobre a eminente figura do nosso ex-presidente Venceslau Braz Pereira Gomes. A biografia dele é extensíssima e nós pretendemos, em rápidas palavras, dividir em duas partes para falar sobre Venceslau Braz. A primeira parte será até sua ascensão à presidência da República. E a segunda, quando ele assumiu as atividades que ele teve como presidente até o seu falecimento. Bom, então vamos falar inicialmente sobre a família de Venceslau Braz. Venceslau Braz nasceu no dia 26 de fevereiro de 1868, na localidade de São Caetano da Vargem Grande. Veja bem, São Caetano da Vargem Grande, naquela ocasião, era um distrito de Itajubá. Ainda hoje se discute se Venceslau era itajubense, era brasopolense, mas o fato é que São Caetano da Vargem Grande, naquela ocasião, pertencia a Itajubá. Podemos dizer, então, que Venceslau Braz era itajubense. Faleceu no dia 15 de maio de 1966, aqui em Itajubá, onde foi sepultado. Era filho de Francisco Braz Pereira Gomes e de Isabel Pereira dos Santos. Venceslau Braz teve 7 irmãos. Vou rapidamente aqui numerá-los: Henrique, Arthur, José, Amando, Júlia, Julita e Julieta. Aqui, essa dona Julita foi casada com um filho da dona, que era conhecida como Mulher de Bronze, seu Euclides. Venceslau Braz casou-se em setembro de 1892 com Dona Maria Carneiro Pereira Gomes. Dona Maria Carneiro é filha de João Carneiro Santiago e de Dona Lucinda Pereira Guimarães. Vejam bem, a Dona Maria Carneiro é irmã do grande Teodomiro Carneiro Santiago. O casal Venceslau Braz e esposa tiveram 7 filhos: José, Odete, Francisco, João, Mário, Maria Isabel e Maria de Lourdes. Esse é um quadro geral da família do nosso grande biografado Venceslau Braz. Eu tive a satisfação de frequentar muito a casa do Dr. Venceslau, porque quando eu era tenente, quando eu cheguei aqui em 1958, eu fui designado oficial de ligação junto à família, mais precisamente junto ao Dr. Venceslau, que já morava aqui, já havia deixado a presidência, lógico, e morava aqui, fixou a residência aqui. Depois nós vamos falar e mostrar a residência dele. Eu entrava em contato com ele porque as autoridades que chegavam ao batalhão, seja para visita, seja para inspeção, faziam questão de vir aqui conhecer ou então dar um abraço no Dr. Venceslau, que ele já estava com uma certa idade, repito, em 1950, a partir de 1958. E eu, que era tenente, era designado para fazer a ligação com a família para ver o horário mais viável para a autoridade ir buscar e contactar com o Dr. Venceslau Braz. Com isso, eu ficava de um lado e ficava ouvindo as histórias do Dr. Venceslau Braz. Ele gostava muito de falar sobre o passado dele, notadamente as estrepolias, vamos dizer assim, que ele fazia como estudante lá em São Paulo. Eu sei que ele usava muito o termo "eu era levado da breca", ele usava esse termo, eu lembro dele falar várias vezes. Mas tem 2 passagens muito interessantes assim da juventude, uma na infância e outra já como adolescente, do Dr. Venceslau, que eu gostaria de salientar. A primeira passagem se deu quando tivemos aqui a visita da princesa Isabel. As autoridades e o pai dele, que era uma autoridade respeitável na época, o Dr. Francisco Braz Pereira Gomes, estava presente juntamente com a sua esposa, Dona Isabel, e a sua esposa ostentava no colo o seu filho Venceslau. Então, quando a princesa Isabel surgiu ali na altura, ali junto à praça,
a atual Praça Teodomiro Setiago, onde ela ficou alojada, o doutor Francisco Braz se aproximou dela para dar um abraço. E ela percebeu que o doutor Francisco Braz estava com a sua esposa, Isabel, e com a criança no colo. Ela se dirigiu a essa criança, que era o Venceslau, e a afagou. Ela não saberia que mais tarde Venceslau Braz seria o primeiro mandato do Brasil e ela não assumiria a sucessão ao trono brasileiro. Uma coisa interessante, essa passagem que é muito citada, inclusive incorporada na história. Uma outra passagem que eu gostaria de citar, já com Venceslau adulto, é que veio aqui uma atriz francesa muito famosa, veio ao Rio de Janeiro, capital do país, para fazer uma apresentação no Teatro Lírico, o atual Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A essa altura, Venceslau Braz era aluno na Faculdade de São Francisco, lá em São Paulo. E ele ficou desesperado, queria assistir essa passagem do Rio de Janeiro. Não tinha dinheiro, mas conseguiu por empréstimo, por vaquinha, por umas peripécias que ele conta com muita propriedade, conseguiu o dinheiro junto com o seu primo, que também foi presidente da República, Delfim Moreira, e os dois conseguiram se deslocar e ir ao teatro assistir essa peça lírica dessa grande artista francesa, Sarah Bernhardt. Eles levaram um binóculo para melhor assistir no teatro muito grande, assistir a apresentação de Sarah Bernhardt. E acessaram o binóculo exatamente onde estava presente lá a autoridade Dom Pedro II. E mais ou menos pilheriando, Venceslau Braz falou para o companheiro Delfim Moreira: parece que eu me senti sentado naquela cadeira com aquela roupa, com aquele fardão de monarca. E Delfim Moreira respondeu para ele: engraçado que eu também me senti. Mas veja o destino, os dois seriam posteriormente mandatários da nação, presidentes, ambos presidentes da República. Então são duas passagens interessantes que ocorreram com Venceslau Braz, entre muitas passagens. Eu repito, Venceslau Braz gostava muito de comentar, até comigo ele comentava muitas aventuras que ele teve quando estudante em São Paulo, na Faculdade de São Francisco. Fez o estudo, praticamente todo o estudo elementar, em Brasópolis. E mais tarde esteve no Colégio Moredson, um colégio muito afamado lá de Brasópolis, onde preparou-se para ingressar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Formou-se em 1890, indo instalar seu escritório numa cidade pequena, uma localidade pequena, aí no sul de Minas Gerais, chamada Jacuí, sendo o primeiro promotor daquela comarca. Então chegou, já assumiu a promotoria da comarca de Jacuí. Não ficou muito tempo lá, porque 2 anos depois ele foi transferido para a comarca de Monte Santo de Minas. O povo montessantense o elegeu vereador e os edis elegeram-no presidente da Câmara. Então ele se candidatou, foi eleito vereador e os membros da Câmara o elegeram presidente da Câmara. Naquela época, o presidente da Câmara representava o agente executivo da cidade, da localidade, não digo cidade, da localidade, o agente executivo. Então ele se tornou, como presidente da Câmara, o agente executivo que corresponde a prefeito daquela cidade. Eu posso dizer que isso foi o início de sua carreira. Dali é que ele desembocou para a carreira política, era a grande vocação de Venceslau. Já casado, ele foi eleito deputado estadual em 1893, fixando-se então em Ouro Preto, então capital de Minas. Em 1898, Silviano Brandão, presidente de Minas Gerais, era chamado presidente, era o governador de Minas, que era chamado presidente de Minas, confiou-lhe a pasta de secretário do interior de Minas Gerais. Então, vamos observar que Venceslau gradativamente foi ascendendo a diferentes postos em sua carreira política.
Em 1903, foi eleito deputado federal e reeleito em 1906, exercendo em 1908 a presidente de Minas Gerais, o João Pinheiro. Então, quando o João Pinheiro era presidente de Minas Gerais, faleceu. E o vice-presidente teve que promover eleições gerais no estado de Minas Gerais. E com isso, para preencher o quatriênio deixado por João Pinheiro. E quem foi eleito? Venceslau Braz foi eleito presidente de Minas Gerais. Eu falo presidente porque governador, que naquela época era presidente de Minas Gerais. Ficou mais de um ano e meio, mais ou menos, terminando o período que era confiado a João Pinheiro no governo. Após isso, e com acelerados debates, ficou decidida a chapa para o quatriênio presidencial de 1910 a 1914. E não é que Venceslau Braz foi inscrito como vice-presidente da República. Então a chapa incluía Hermes da Fonseca e Venceslau Braz para o quatriênio 1910 e 1914. Então, a partir daí, então, nós temos a figura de Venceslau Braz já na presidência da República, e eu deixarei para discorrer sobre esses eventos dele como vice-presidente. Lembrar que, como vice-presidente, ele esteve aqui representando, juntamente com o presidente da República, com Hermes da Fonseca, na inauguração da nossa escola de engenharia, e vamos detalhar a atividade dele de vice-presidente e presidente da República na próxima sessão. Muito obrigado.